Boa noite a todos. Hoje nós temos o primeiro webinar do Instituto da Família, da FTSA. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveitem agora para compartilhar esse vídeo, curta esse vídeo, mande para alguém que possa ter interesse no tema, que vai ser uma noite muito agradável, de muito aprendizado. Sejam todos bem-vindos. Espero que vocês gostem do nosso evento de hoje. A FTSA faz lives ou webinar todas as segundas-feiras da semana e nas terceiras segundas-feiras do mês, o Instituto da Família faz um evento. Como eu disse anteriormente, hoje é o nosso primeiro webinar e nós vamos ter o Dr. Marcos Liboni com a gente essa noite. Nós vamos falar e refletir um pouquinho a respeito de estresse e ansiedade gerados pelo distanciamento social. O Dr. Marcos é nosso convidado. Vou falar um pouquinho resumidamente a respeito da formação dele. Então, Marcos é doutor em fisiopatologia experimental pela USP, pós-graduado em bioética, especialista em psiquiatria, docente adjunto da Universidade Estadual de Londrina e também nosso docente convidado do Instituto da Família nos cursos de Neurociências e Neuropsicologia. Nossa programação de hoje, então, Marcos abordará esse tema por 50 minutos, em breve. Depois teremos um momento destinado a perguntas, então eu incentivo que você, durante o evento, faça suas perguntas, anote, que nós vamos estar captando e depois vamos estar fazendo as perguntas para o Dr. Marcos. E, no final, ele fará uma breve consideração para a gente fazer o nosso encerramento. Então, sejam todos bem-vindos e com a palavra o nosso convidado, Dr. Marcos Liboni. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado a todos, aqui da Faculdade Teológica. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, nesse evento que eu considero assim muito interessante e muito importante por conta da possibilidade do alcance, Além da nobreza de vocês de estarem oferecendo esse tipo de prestação de serviço, ao qual eu me identifico muito também como médico, como médico de consultório, também como professor, como profissional de saúde e também como pessoa, porque eu creio que um dos grandes fundamentos da nossa existência, vamos dizer assim, principalmente nesse mundo hoje, com todas as questões que nós estamos vivendo, vai muito para além daquilo que nós, identificados com as nossas próprias questões pessoais, com as nossas preocupações, com a nossa sobrevivência, com os nossos sonhos, com as nossas conquistas, enfim, com o futuro. Que a gente possa pensar que todos nós, somos uma pequena célula, como as células do nosso corpo, que tem, ou melhor dizendo, que pode funcionar e deve funcionar num conjunto, ou para um conjunto, para que cada célula possa contribuir com a sua parcela. Nesse sentido, falando um pouco de medicina, nós vamos falar um pouco aqui, eu acredito que muitos de vocês não são ligados à área de saúde, não são ligados à área médica ou de saúde mental, mas eu vou tentar traduzir alguns conhecimentos para que a gente possa lidar e trabalhar no conjunto, ou melhor dizendo, em conjunto, com aquilo que todos nós, em maior ou menor escala, nós estamos vivendo e passando nesse momento tão complicado para a humanidade, como está sendo o impacto em vários níveis dessa pandemia do Covid-19 que nós estamos passando não só aqui mas também no mundo todo. Então, renovo de novo meu agradecimento, a minha alegria de estar aqui com vocês e gostaria de lançar para vocês primeiro assim, uma reflexão bastante cuidadosa e bastante carinhosa para todas aquelas pessoas que nós já passamos dos 160 mil mortos aqui no Brasil de Covid. Eu acho que talvez muitos de vocês que estão aqui assistindo vão assistir esse webinário, se não teve alguém muito próximo, alguém conhecido que passou por essa experiência terrível de perder alguém. Eu tive pessoa da minha família que veio a falecer pelo Covid e que, apesar de todas as questões, e entram todas as paixões e todas as situações, que eu acho que vocês devem estar percebendo também o quanto que nós estamos vivendo uma distensão, nos polos,
ideologias, ideias, etc., mas muito do que nós estamos também respondendo, às vezes com voracidade, com ira, né, com sangue, né, está relacionado à dificuldade que nós temos de lidar com um aspecto fundamental da existência, que é a finitude. E a finitude de uma maneira tão drástica, tão dramática, muitas vezes ceifando vidas, né, tão jovens ou de tanto potencial, porque nós ainda e naturalmente nos ligamos, né, à finitude como um evento de senescência, de perda de vitalidade, algo ligado ao idoso, algo ligado à pessoa que está no fim de uma carreira toda de vida. Então eu queria fundamentalmente, agradecendo de novo a oportunidade aqui, homenagear também esse webinário aqui, as pessoas que tiveram as suas percas e aquelas pessoas, né, os nossos irmãos que tiveram infelizmente que partir dessa vida, né, por conta desse Covid. E na memória deles nós vamos conversar sobre o que está ficando para nós, né? O que está ficando para todos nós, que é uma situação de escala global, né? Eu, como médico psiquiatra, lido com isso desde o início da minha carreira, tanto quanto estudante, mas se for ver também como pessoa, porque nós vamos conversar aqui sobre alguns temas relacionados à história natural daquilo que se encaminha dentro de nós em resposta a situações de mudança, porque a situação de estresse é a resposta natural do organismo a situações de mudança, mas que numa dimensão tão forte, tão profunda e de certo modo tão prolongada, né? Porque cada um de nós já teve ou está tendo uma situação anteriormente ao Covid, vamos pensar um pouquinho, de passar por uma situação de estresse, mas na escala global, todos nós seres humanos estamos dentro de uma grande panela de pressão, né? E dentro dessa panela de pressão nós estamos sendo submetidos, né, a um movimento de impacto que exige de nós, né, uma forma tão profunda de reação ou muitas vezes de forma de lidar com isso, que vai muitas vezes ultrapassar os nossos limites e produzir várias formas da gente reagir a isso. Então convido vocês, eu vou pedir para começar aqui os slides, né, que eu trouxe para a gente conversar, tá bom? Prometo que não vai ser algo profundo em termos de aula, porque não é esse, né, o intuito, mas sim oferecer ideias e conceitos e informação para que vocês possam refletir e depois a gente abre para o bate-papo, tá bom? Para a gente poder conversar. Gostaria que começassem os slides. Então aqui um pouco da minha apresentação, né, como médico psiquiatra, também trabalho na área de reflexão em torno de bioética, que é ética aplicada, principalmente para estudantes, mas também na minha vida, no dia a dia de trabalho. E as minhas funções, né, como professor, que eu tenho bastante orgulho, né, de trabalhar dentro dessa função, né, um tanto quanto, digamos, hoje desprestigiada, né, em tantos setores, principalmente no setor público, né, pelo nosso querido Brasil, né, em alguns lugares do mundo também, e até assim que a gente possa um dia, não só por mim, não estou aqui por isso, mas que a gente possa ter o devido reconhecimento que se todos nós estamos aqui de alguma forma foi porque além de pais nós tivemos professores, né? Então gostaria de homenagear muito a figura do professor, você que também pode estar me escutando, né? O que nós vamos falar, né? Um pequeno programa, porque isso se trata de uma questão de criar uma linha de pensamento para todos nós, né? Vou dar alguns elementos de introdutórios, né, sobre o nosso trabalho aqui, sobre a nossa discussão. Nós vamos estar falando sobre a questão do estresse e da ansiedade, né? A história das pandemias no mundo, porque não é a primeira pandemia que nós passamos na história da humanidade, né? Como é que nós podemos reagir, como é que a gente tem visto a forma das pessoas reagirem ao impacto psíquico, né, nessa pandemia específica que nós estamos vivendo, trazendo também questões para discussão e algumas conclusões finais, que sempre, quem me conhece, eu gosto muito de ficar no método muito mais filosófico, né, relembrando talvez o nosso querido Sócrates, né, o método maêutico de trazer as ideias à luz do conhecimento, à luz da consciência, para a gente poder discutir um pouco e fazer pensar, né? Que eu também me pego pensando também, não é só isso, né? Vou só trazer a discussão para que você pense, para que nós pensemos juntos para além do que a gente está acostumado, né? Então, voltando aqui à nossa aula, né, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Bom, obviamente, todos nós estamos submetidos a uma situação inédita na nossa vida, né? Porque para gerações, ou por gerações, melhor dizendo, não passaram, né, o que nós estamos vivendo hoje, né?
Se a gente for pensar, a última grande pandemia que nós tivemos ao longo da história foi a famosa gripe espanhola, né, que não foi espanhola na sua essência, ela começou nos Estados Unidos, depois migrou para a Europa, mas foi no início do século passado que ceifou tantas pessoas, inclusive pessoas, né, famosas aqui no Brasil. Tivemos um presidente que ele acabou falecendo também da gripe, mas nós, por tantas gerações depois dessa gripe, né, que foi no início do século, nós passamos quase 100 anos, né, apesar de estarmos vivendo outras pandemias de outras formas, menos impactantes do que essa, né, pela natureza do caráter de infecção desse vírus, né, de como ele, né, ele se espalha, né, e como ele se propaga, né, e como as pessoas se contagiam com ele, porque eu me lembro bem, né, que eu fui fazer uma viagem no início do ano, fui para os Estados Unidos em fevereiro, né, e cheguei aqui no Brasil, eu me lembro claramente, porque estávamos chegando junto com a primeira pessoa, né, que estava possivelmente estava infectada pelo Covid. Não foi no nosso voo, foi num voo que estava vindo de Milão, na Itália. Inclusive todo um aparato, né, de mídia, né, de aparato de jornalistas, né, lá no aeroporto de Guarulhos, na expectativa dessa pessoa talvez, né, sei lá, ser identificada ou, né, alguma coisa assim. Mas não era isso, acho que era a questão mesmo deles estarem ali presentes nessa expectativa. Isso foi dia 26 de fevereiro, né? E depois a gente veio vivendo tudo isso, né? E de forma, às vezes, como eu imagino que vocês também, muitos de vocês, tiveram momentos, até inicialmente, de uma certa incredulidade, né, em relação ao potencial, né, de propagação e o potencial de mudança, de impacto na vida das pessoas. A gente ouvia, né, de uma pandemia lá na China, de uma epidemia na China, e que estava contagiando alguns países perto, depois alguns casos na Europa, e a gente fala, o pessoal fica viajando para lá e para cá, enfim, né? E depois Estados Unidos, e aí isso chegou para nós. Nós temos também a nossa querida Argentina aqui, que está com uma taxa de mortalidade por 1 milhão de habitantes bem alta também. Então, se tornou uma pandemia porque pouquíssimos países no mundo até hoje não entraram em contato com esse vírus e ele não está gerando impacto, né? Então, voltamos ali no slide, fazendo um favor, a gente está vivendo uma situação, né, que amplia e muito, no caso, eu puxando um pouco a sardinha para o meu lado aqui, como professor e como profissional, ela amplia os horizontes de impacto de saúde mental para nós e para a humanidade como um todo, como nunca nós vivemos. Porque hoje, inclusive, você que está me vendo aqui na telinha, está tendo esse impacto porque você tem acesso à informação, porque você tem acesso ao YouTube, você tem acesso ao Facebook, ao Instagram e outras tantas plataformas de compartilhamento de conteúdo, de mídia social, até as próprias tradicionais redes de TV, enfim, que colocaram, né, e colocam de uma forma quase que instantânea um item, às vezes, percebido lá no passado mais recente, como uma coisa que demoraria meses, como uma coisa instantânea. Se de repente, Deus nos livre, cai um avião, sei lá, na Mongólia, em poucos instantes a gente vai estar sabendo, né? Se de repente tem um incêndio lá em Londres, a gente vai estar sabendo. Então isso gerou para nós, trouxe para nós um impacto muito grande em termos daquilo que nós, paralelamente, somos o que nós somos hoje como seres humanos, e aí a gente pode trabalhar com perspectivas de evolucionismo, enfim, uma série de questões, mas que de fato não se trata disso. Nós somos pessoas que temos uma capacidade em termos do aparato psíquico, né, do aparato emocional, do aparato psicológico, para se dizer, que veio se desenvolvendo ao longo da história de uma maneira um tanto quanto mais lenta, né, um tanto quanto mais adaptada, isso sem falar, claro, aos estressores naturais que nós sempre vivemos, mas sem dúvida nenhuma o impacto, né, pela facilidade e rapidez com que a tecnologia nos trouxe, né, muita informação e muita forma de lidar com esses eventos, trouxe um impacto, no meu ponto de vista, inédito para nós. Porque não se trata só, e isso eu tenho falado para muitas pessoas, a maior pandemia, nesse caso, da Covid-19, não é a do vírus. A maior pandemia, Carla, nós estamos passando, é a pandemia dos elementos psicológicos, de saúde mental. Porque nós temos que lidar, obviamente, com as pessoas que estão contraindo o vírus, estão muitas, graças a Deus, se recuperando bastante, mas muitas também, né, uma grande, absoluta maioria se recuperando, mas uma porção bem menor está sucumbindo de diversas formas. Mas e o aspecto mental?
né? O aspecto mental ele vamos dizer assim, de alcance global, universal, tanto para você que está sofrendo quanto para você que está assistindo quem está sofrendo. E nisso também eu penso muito no impacto que nós estamos vivendo pela questão de transmissão de informações também. Porque para nós, seres humanos, e aí nós já vou lançar para vocês uma ideia que está no centro dessa discussão, toda situação de ameaça dispara em nós, como se fosse um interruptor da tomada de luz, uma série de reações que o nosso organismo, ancestralmente, por dezenas de meses, por vários anos, por milhares de anos, se a gente for pensar, daquilo que nós chamamos na medicina de sistema de sobrevivência, que é o sistema de resposta a uma situação que possivelmente pode levar a gente à morte, e isso nosso organismo vai se organizar para lidar com essa situação. E aí nós temos, diferentemente de outras épocas, de lidar com uma situação real, palpável, nós também estamos lidando com uma situação potencial. Porque para muitas pessoas o problema ele é potencial, o problema não é real. Ele se torna real quando você incorpora isso, né? E aí quando entra dentro do nosso organismo, através dos sistemas de percepção, né, e raciocínio, etc., tudo vai se tornar real. Porque para o nosso cérebro também não há diferença entre o mundo da fantasia e o mundo da realidade. Senão a gente não se assustava no cinema, né? Senão a gente não ficava lá com um monte de reações e na interação com vários domínios de tecnologia como nós temos hoje. Mas a grande pandemia que nós estamos vivendo é a pandemia de saúde mental. Porque nós temos já previsões, vou mostrar para vocês daqui a pouco, previsões não, a vivência de pessoas com reações agudas, ultra agudas, imediatas, reações agudas, reações a médio prazo e reações crônicas, né? E que vão e já estão trazendo uma onda gigantesca, né, adicional de sofrimento para todos nós e que, assim, aqui estou com vocês para a gente discutir sobre algumas formas de lidar com isso, entender esses aspectos para que a gente possa, ao menos, tentar mitigar um pouco isso, né? Voltando aos slides. Então a gente amplia esses horizontes, né, como nunca a gente viveu antes, e aqui eu coloco, né, a foto, né, aqui a pintura do pintor, se eu não me engano, belga, holandês, o Munch, né, o que é o grito, e coloquei aqui várias fotos do Covidzinho, né, mas o grito, né, aquela foto da pessoa que está em profundo desespero, para mim é o que resume visualmente muito do que muitas pessoas estão vivendo, né? Não só quando a pessoa contrai o vírus, mas quando ela sequer pensa em entrar em contato com esse vírus. Aí, claro, vem as questões de dimensão sanitárias, né, de cuidados, que, né, é tema da nossa palestra, que a gente fala em distanciamento social, isolamento social. Claro, óbvio, porque você está frente a uma doença infectocontagiosa com potencial de infecção por contágio, né, a primeira medida fitossanitária, né, a ecossanitária, é a gente poder ter que isolar as pessoas. Mas para muitos, né, e inclusive isso eu vi e vejo dentro até do consultório principalmente, né, o vírus ele se tornou uma ameaça mortal que paira no ar, levando as pessoas a um desespero, e aí sim, dentro das suas questões, da sua natureza, daquilo que a pessoa já vem muitas vezes vivendo, disparar uma resposta muitas vezes inadequada, porque ela pode ser exagerada, maximizando o problema dentro dessa trajetória. Não dizendo que o problema é pequeno, tá, gente? Não estou aqui falando nada disso, mas a questão é a distorção, né, cognitiva, perceptiva. Aqui a Carla pode me ajudar também com os aspectos psicológicos e neurocognitivos, né? Neuropsicológicos também, daquilo que numa situação, e aí a parte emocional é o grande mediador da forma como nós reagimos às situações de estresse, ela faz com que esse problema ele se torne muito maior. Tá? E isso faz com que o nosso organismo comece a viver a situação de alarme. Vamos voltar ao slide aqui. Então nós temos aqui, né, a figura do Munch, né, com muitos dos vírus, e como eu estou dizendo para vocês, né, quais os horizontes de impacto que nós estamos vivendo? Questões de saúde, obviamente, né, sistema de saúde em geral, né, as questões que nós estamos lidando com tanto na parte de saúde mental, mas sobretudo na parte de clínica geral, né? Nós vimos os enormes contingentes de recursos financeiros que foram destinados pelos governos para, né, lidar com as estruturas possíveis para lidar com essa situação aguda, né? Eu, como professor também de hospital universitário, né, trabalho no setor público, a gente espera também que esses contingentes sejam também destinados a essas áreas, principalmente a área de saúde mental, porque, né, essa pandemia está aí também, mas também a questão de economia, as questões de relações sociais, né, os impactos nas dimensões de mobilidade,
na questão das profissões, quantas pessoas perderam emprego, quantos empresários perderam suas empresas, né? A cadeia produtiva de diversos níveis, né? Setor de serviços, né? Diversos setores que dependem, né? A gente estava conversando previamente aqui, né, Carla, sobre a questão da educação, a questão de turismo, né? Uma série de situações que foram extremamente impactadas por um slow, né? Por uma diminuição no ritmo, que né, a gente estava por gerações e aí não crescendo do latim, num crescimento muitas vezes exponencial, sem sequer pensar que de repente podia vir um micro-organismo invisível aos olhos que falaria para a gente, stop, parem. Além da questão filosófica para a gente pensar, porque muitas vezes a gente tem que pensar o porquê que isso está acontecendo, dentro de uma possibilidade, ou de possibilidades. Por que a gente está tendo que parar? Ou até mais, isso já estou vendo no dia a dia de trabalho, né, pessoalmente também, quanto que também parar oportunizou a gente a fazer algumas coisas, né, não tendo contraído o vírus e ter que lidar com esse flagelo, né? Mas, voltando à questão dos horizontes, a gente vê, né, essas questões todas, e que uma das coisas que me preocupa também é a perspectiva de autonomia da pessoa, né? Da autonomia, da sua autonomia de ser uma pessoa dotada de condições, de capacidade para que você possa, já lançando um pouco para o fim até, né? De capacidade de tomar decisões com base em informações que sejam reais, concretas, informações que não sejam insufladas, que não estejam submetidas a diversas, né, formas de distopias, eu diria, né, num futuro cataclísmico, né? Mas para que a gente possa, e aí é uma questão importantíssima no meu ponto de vista em termos social e vamos dizer assim, de sociedade, que a gente possa crescer em autonomia e responsabilidade. Então a gente tem muitas questões que estão sendo colocadas à mesa para que a gente possa discutir e repensar os modelos de relações, os modelos todos diversos que nós até então a gente estava convivendo com eles e acreditando que talvez muitos deles seriam eternos, né? Vamos voltar aos slides aqui, então, que, né, temos esses horizontes de impacto e que naturalmente, eu já antecipei para vocês, nós temos aqui duas formas, né, do nosso organismo reagir, né, às situações de mudança, e aí existe uma certa confusão muitas vezes, né, e aqui como professor vou trazer para vocês aqui a questão natural da gente entender, como eu já disse também, que o estresse não necessariamente é uma condição de doença, tá? O estresse, ele foi trazido o termo até da física de materiais, né, que fala que força de estresse é o máximo, né, traduzindo matematiquês da física, né, o máximo de energia que um determinado material suporta antes dele se romper, se quebrar, né? Mas foi trazido esse termo para tentar entender os mecanismos que, inclusive, todos nós, eu aqui que estou falando, a Carla, né, todos aqui que estamos aqui até agora, estamos mobilizando no nosso organismo, porque eu aqui falando com vocês, eu tenho um batalhão de mecanismos fisiológicos meus que estão mantendo a minha atenção, o meu raciocínio, colocando as ideias em linha, né, interagindo, né, com você que está aqui comigo, para a gente poder entender, para eu poder transmitir o que eu preciso entender. E isso tem um custo, né, falando em custo, como se fosse financeiro, que é o quanto que o meu organismo ele vai fazer, ele vai trazer, ele vai buscar dos meus estoques energéticos e diversos uma série de recursos para que eu possa exercer essa minha ação. Então, o estresse como capacidade adaptativa à mudança, que pode significar algo que leve ao rompimento, ele vem como uma força natural que faz com que a gente tenha uma capacidade de resposta a qualquer situação e adversidade. Inclusive, falando no próprio Covid, a diversos elementos externos, né, as bactérias, vírus, da interação com a natureza, né? E ele é uma capacidade nossa adaptativa que ao longo da história veio se construindo como extremamente perspicaz, extremamente sensível a qualquer nível de mudança. E ele tem várias formas de se manifestar, tanto aguda quanto cronicamente. Enquanto isso, a ansiedade, vamos voltar ao slide aqui, ela é uma dimensão, né, da nossa resposta emocional, a nossa vivência emocional, não vou dizer nem resposta, porque a palavra ansiedade, eu sempre falo nas aulas, a ansiedade não é necessariamente algo ruim também. Na realidade, ela é uma condição do estado de consciência e que traz para a gente, como eu já estava antecipando aqui, né, uma percepção de desconforto, mas não necessariamente para algo ruim. Porque na raiz etimológica da palavra ansiedade está tanto ânsia, quando a gente está nauseado, né, acho que vai, sei lá, passar mal, quanto também de anseio. Aquele que espera, né, aquele que tem uma expectativa por um acontecimento.
né? Então a palavra, o termo ansiedade, ele vem num contexto, né, de construção histórica de compreensão do homem sobre a sua própria natureza, né, da sua capacidade de dominação. Isso está ligado à linguística, não vamos conversar sobre isso, mas aquilo que faz a gente adaptativamente ou não sentir que, no caso, aí partindo um pouco mais para o conceito de doença, ela começa a representar algo que pode trazer ou pode sinalizar algo que não está indo bem. Voltando no slide, fazendo um favor. Então ela faz parte da natureza psíquica do ser humano. A ansiedade, ela nos oportuniza a interagir com o mundo. Nem toda ansiedade é uma doença, tá? Existem formas de viver a ansiedade que estão se interagindo com a natureza e trazem, né, na sua essência um diálogo, né, ou até mesmo uma compreensão sobre aquilo que nós estamos vivendo, né? E pode ser um sintoma quando ela aponta para doenças, né, podendo até se tornar uma doença. Então, numa escala de intensidade, para se dizer, a ansiedade, que é aquilo que é natural, e eu uso muito o exemplo da temperatura corporal que nós temos, né? Nós somos um organismo que temos recursos para manter a nossa temperatura constante, né, ao longo do tempo, porque temos vários mecanismos fisiológicos que dependem disso para que o nosso corpo funcione no seu potencial máximo, no seu potencial adequado. Mas não é porque a gente tem uma temperatura que é de 36,5 graus mais ou menos, principalmente agora que a gente está sendo monitorizado, né, pelos monitores de calor aí pela sociedade. Não é porque essa temperatura ela é bem diferente do meio ambiente, né? A gente está no ar-condicionado aqui, está, sei lá, 20, 23 graus. Que a temperatura do meu corpo ela está maior do que a temperatura do ar-condicionado, não é que essa temperatura é ruim. Da mesma forma, a ansiedade. Então, eu sempre falo para as pessoas, sentir ansiedade não é necessariamente ruim e é bem-vindo, porque essa ansiedade, assim como uma febre, quando a gente tem a temperatura que aumenta, para além do limite que a gente considera na medicina, ela pode estar sinalizando algo. Ela pode estar sinalizando algo que pode estar acenando para um contexto de problema, para um contexto de doença, enfim, um adoecimento, que pode ser tanto físico quanto também psíquico, para a gente ser pedagógico, porque tudo tem mais ou menos, tudo obviamente tem a mesma forma o mesmo organismo para se expressar, né? Então, da mesma forma que o estresse, a ansiedade também não pode ser levado totalmente para o ambiente de doença. Vamos voltar aqui para o slide. Então, passando aqui, essa palavra, estresse, eu uso aqui nas minhas aulas de bioética, né? Essa palavra que está stress aqui do inglês, né, que denota essa condição, voltando aqui o slide, fazendo um favor, né, e aqui ela emergindo para a tela de vocês, para a nossa tela aqui, como já essa força que está quebrando alguma coisa, né? E está quebrando o quê, né? Já usando aqui um termo que está no dicionário, né, eu vi isso aqui num artigo esses dias, o estresse como doença, né, ele denota um estado gerado pela perturbação de estímulos que provocam excitação emocional e, ao perturbar a homeostasia, calma, gente, não se desesperem, eu vou explicar o que é tudo isso, disparam um processo de adaptação, caracterizado, entre outras alterações, como um aumento da secreção de adrenalina, que é um hormônio que nós produzimos, produzindo diversas manifestações pelo corpo, como os distúrbios fisiológicos, físicos e psicológicos. O termo estressor, por sua vez, define o evento ou estímulo que provoca ou conduz estresse. Então, o que nós temos? Nós temos um estressor, que é a pandemia, com todos os seus desmembramentos, as suas ramificações, o medo de futuro, né, o medo de contrair o vírus, o medo ou a dificuldade de lidar com o distanciamento social, o isolamento social. E aí, todo esse conjunto nós denominamos estressor, que causa uma reação de adaptação no organismo chamada estresse, tá? E que vai repercutir na forma da gente reagir aos eventos da realidade. Já dizendo aqui na definição até do dicionário, existe, né, e aí uma tendência natural do nosso corpo, né, numa situação de exposição, uma situação de mudança que pode produzir uma reação que pode levar a diversos problemas, o nosso corpo ele sai de um estado de repouso, que nós chamamos, né, de tranquilidade, e aí vem hormônios, por exemplo, adrenalina, que é produzida em glândulas que ficam em cima dos rins, suprarrenais, por exemplo, e que é um hormônio que faz o nosso corpo ficar em alerta, né? Adrenalina é um hormônio que, inclusive, é uma droga, se a gente for pensar, né? Existem pessoas que, pela produção natural de adrenalina, descobrem que ela pode ser produzida um pouco artificialmente, como atividade física, exercício,
em excesso, etc., e que causam bem-estar, porque você tem uma aceleração de batimentos cardíacos, um aumento da pressão arterial, um aumento da sensação de vigília, você fica mais atento, né? E ela, numa situação normal, tem pico e volta, tá? E assim como tudo no corpo, tem o seu, né, a sua senoide, né, os seus picos e os seus vales, né? O problema é que quando a reação de estresse, sendo aguda ou crônica, ela dispara uma reação que vai para muito além disso. Vamos voltar no slide, né? Então, como eu estou dizendo aqui, nós temos um mecanismo biológico para a gente manter a sobrevivência, né? E aí tem esse termo, né, esse artigo já de 1936, né, pelo Searle, que falava que a gente tem, né, em relação à capacidade de lidar com o estresse, o euestresse, que é uma reação aguda, ou o distresse, que é uma reação, né, que pode ser traumática ou não, que pode levar à doença. E esses dois mecanismos, eles irrompem aquele termo difícil que eu coloquei aqui na frente, voltando aqui, a homeostasia. Homeostasia é o nome que nós utilizamos na medicina para denotar tudo que está no seu estado natural, tudo que está no seu estado de saúde, tudo que está no seu estado fisiológico. Tá? O estado fisiológico natural de saúde não é um estado parado. Eu sempre falo também, até água parada cresce fungo. Tá? Até água parada dá problema. A vida é movimento. Então, quando nós estamos em movimento, nós estamos interagindo com o mundo, com a natureza e vivendo aquilo que é um processo dinâmico desde quando nós fomos concebidos dentro da barriga da mamãe, né? Nas trompas da mamãe, geralmente até o último segundo da nossa respiração, nós estamos sempre em movimento e sempre em troca com o meio que nós estamos vivendo. Quando a gente está vivendo bem, saudável, nós estamos vivendo uma vida que nós chamamos de vida, que eu posso dizer, homeostática. Agora, quando o estresse começa a entrar, ele vai levar a gente a ter fortes reações. Voltemos ao slide, fazendo um favor. Então, temos o euestresse, né, ou a reação saudável, ou aquela que pode levar à doença. E o que pode levar à doença? Só tudo isso daqui, viu, gente? Isso daqui eu uso é um diapositivo que eu uso na minha aula de bioética, né? Tá tudo em inglês, né? Só que eu circundei aqui aquilo que pode, dentre várias possibilidades, tanto de causas como consequência, levar a pessoa a sair do seu estado de homeostase, né, para um euestresse, que é uma reação adaptativa normal, e viver o distresse. E aqui em destaque está em inglês: fear, medo, tá? Sickness, doença, Covid, e temos mental illness, que é doenças mentais. Tá? Então, são 3 condições associadas ao momento pandemia Covid-19 e que estão aí alinhadas, né, na sequência lógica, né, para a gente entender aquilo que pode levar a uma reação extrapolada ou maior do que a gente imaginava nessa situação. Voltemos ao slide. Né? Então, voltando de novo aqui o estresse, para ficar bem marcado, um soco, né? De novo aqui, agora de uma maneira mais ampliada, como nós estamos vivendo a forma de reagir, né, a essa pandemia, né? Muitos de nós em completo pavor, terror, para se dizer, naturalmente, tá? Que não é uma crítica, naturalmente, porque sentir faz parte da natureza, reagir é uma forma que a gente pode mudar, né, gente? Porque não é nem, passa longe disso, mas como é que eu vou me criticar, eu vou criticar a Carla se de repente ela pisar no espinho aqui, ela vai ficar chateada porque sentiu dor? Não tem como, sentir dor é sentir dor. Agora, a forma como ela pode reagir à dor, aí já é um pouco diferente, né? Porque aí depende de vários elementos que compõem esse complexo de reação aqui. Então, muitos estão vivendo pavor, beleza. Mas vamos sair dele? Sem pânico? Para a gente tentar pensar um pouco melhor os campos de ação? Vamos voltar ao slide. Então, muitos de nós estamos aqui, né? E o que pode influir, né? Aí no caso eu coloquei aqui patogênese de doença, mas vamos pensar no estresse, né? A gente tem a percepção de uma ameaça ou desafio, né? A percepção de um estressor incontrolável, no caso do Covid, né? Que aí nas experiências prévias, eu vou falar um pouco da história também, de uma forma muito interessante, né? Daquilo que a gente até carrega na nossa genética, formas de reagir a situações, porque eu estou estudando isso também na transgeracionalidade, que mesmo que nós não tenhamos vivido a época das pandemias, nós carregamos no nosso DNA a experiência dos nossos ancestrais, que de alguma forma vivenciaram isso. Então, muitas vezes, a reação que você teve ou está tendo não é uma reação, digamos assim, tão racional, que você até se assusta, porque você está, muitas vezes, vivendo aquele estresse que foi vivenciado lá atrás. Um fenômeno da biologia que estuda isso chama-se epigenética, né? Que é o estudo das alterações ambientais, do estudo da vivência de situações ambientais que podem modular o padrão genético da pessoa. Isso poder até ser transmitido, né?
Vamos voltar ao slide aqui. Né? As habilidades de manejo que nós podemos ter, né, por conta da nossa condição fisiológica, por isso que muitas vezes, e a gente vai trabalhar um pouco isso também, como é que eu faço para lidar com esse estresse toda a pandemia? Primeiro, viva. Segundo, a vida é hoje. Terceiro, cuide da sua saúde. Não adianta querer pensar em outras coisas. Vamos falar isso com mais detalhes mais à frente, né? Mas como nós estamos na nossa condição, e aí entra nessa última frase, o estilo de vida, né? Porque muitas pessoas exagerando na questão de consumo de comida, a falta de atividade física, muitas pessoas bebendo muito álcool, né? Usando tabaco, outras substâncias, todo esse conjunto pode levar as pessoas a virem a ter uma condição de saúde, inclusive mais até predisponente, né, a se contaminar pelo Covid e desenvolver determinados tipos de reações ao Covid. Não vou dizer que, naturalmente, a pessoa que está aí, já ouvi exemplos de pessoas que estavam lá vivendo a sua vida zen, contraíram o Covid e morreram. Outras pessoas são mega estressadas e tudo bem. Tá? Mas a gente sabe, pelo pouco ou muito de informação que a gente tem, que a forma como a pessoa vai estar predisposta à condição vai determinar a resposta dela. Isso é natural. Né? Vamos voltar ali fazendo um favor. Então, o que nós temos aqui? Não é aula de medicina, não é aula de neurociências, não é nada disso. Não se apavorem, tá? Não entrem em desespero. Tá? Nós já estamos falando tanto em desespero aqui, mas esse diapositivo aqui, essa fotinho aqui de um artigo de um médico norte-americano na Universidade de Harvard, chamado Bruce McEwen, que ele descreveu a forma como é que nós podemos lidar, e aí o cérebro aqui, para exemplificar para nós, né, que ele coloquei também ali circundadinho, né, em inglês, perceived stress, que é o estresse percebido, que pode ser ameaça, sensação de desamparo, um excesso de vigilância, né, alterando a resposta fisiológica e levar a gente a uma alteração de um outro grande corpo de fenômenos fisiológicos que nós chamamos de carga alostática. Isso a gente vai falar nos cursos de medicina, claro, né, mais de biologia, mas que pode nos levar a ter, dependendo das nossas diferenças individuais mais à esquerda, né, e aí num ciclo, né, que a gente está vivendo ali em cima do Perceived Stress, Major Life Events, que é eventos de vida maiores, e aí, obviamente, né, o Covid faz parte disso. A gente tem uma resposta comportamental, né, à direita, Behavioral Responses, né, Flight or Fight, que é fuga e luta, né, luta e fuga, o comportamento pessoal de cada um, a gente levar a reações que vão ser mais adaptativas ou não. Então é todo um conjunto nosso que leva a gente a viver uma situação de estresse e poder, a partir da nossa percepção, por isso que está o cérebro ali, o sistema nervoso central, a gente poder desenvolver a condição de sofrimento. E aí só para vocês terem uma ideia aqui, isso aqui eu peguei de uma outra aula que eu tenho, só para vocês terem o tamanho do impacto dessa pandemia em saúde mental. Então, já falei uma vez e vou repetir de novo. Se tem alguém que trabalha com saúde pública, que trabalha com sistema de gerenciamento de recursos de saúde pública, que trabalha com questões relacionadas a direcionamento de políticas, a pandemia de saúde mental vai ser muito grande. Tá? Volte o slide, fazendo favor. Aqui está numa escala de impacto de maior nível de estresse percebido. Não tem nada pior do que você perder um filho. Não tem nada pior do que você perder um cônjuge. Então, cônjuge e filho vem com um maior impacto. E aí as pessoas que estão perdendo irmãos, pais, estão sofrendo demissão, casais estão se divorciando, questões de rebaixamento, que eu digo aqui, a parte social, econômica, né? Todas essas situações. Então, se a gente for pegar esse estudo, que já é bem antigo, né, os maiores estressores que estão na coluna da esquerda, para quem está vendo aqui, né, estão todos na bandeja para a humanidade hoje. Então, o impacto em estresse e a repercussão disso, né, pela pandemia é de dimensões muito grandes. Mas para vocês verem o que o estresse pode fazer, até ali, depois da aposentadoria, tem casamento, gravidez, problemas sexuais, morte de pessoa conhecida, início ou término de estudo, saída de filho de casa, até férias pode trazer impacto emocional e pode trazer impacto fisiológico para a gente, entendeu? Então, a forma como o organismo ele se organiza para lidar com eventos, mudança de eventos, isso é extremamente importante para a gente lidar com essa condição. Vamos voltar ao slide? Né? Então, só para uma breve história, rapidinho, falei de tudo isso antes, mas olha, não é a primeira vez que a gente está passando por momentos de pandemia com ameaça global à vida humana. Nós temos registros desde a Grécia Antiga, passamos por Roma, nessa praga antonina, fui estudar
desculpe, a praga justiniana, teve a praga antonina antes, a praga justiniana, a peste negra, a gripe espanhola, temos a pandemia pelo HIV, nós já estamos passando por pandemia, já faz um tempo, HIV é uma delas. Tá? Nós temos mais recentemente outras doenças, SARS-CoV-1, né, a gripe suína, H1N1 de 2009, o vírus ebola mais recentemente. Então, assim, nós estamos vivendo uma série de condições historicamente que estão repetindo para nós, né, aquilo que talvez aí questões filosóficas para a gente pensar, o que isso tudo quer dizer, por que em determinado momento da história aparece isso, né? Naquela praga antonina que foi em Roma, eu vi, morreram milhões de pessoas em Roma. Isso já uma era cristã, mas pouco tempo depois da morte de Cristo, 200, 300 anos, se não me engano. Então, assim, por que essas coisas estão aparecendo, né? E a forma como nós respondemos? Porque se a gente for ver historicamente, vamos voltar ao slide, né? Como eu já estou falando aqui, nós temos vários impactos, medo, ansiedade, no comportamento e atitudes. Esse daqui são diapositivos são fotos da gripe espanhola no início do século passado nos Estados Unidos. Né? Então temos ali no bondinho, né, o Spitz Spreads Death, né, que é uma forma de você espirrar ou você, né, tossir, enfim. Né? Aí, para prevenir influenza, tem enfermeira ali com máscara, né? Aí, ó, New York Telephone Company, né? Quando em quarentena, as pessoas que vão, né? Assim, teve a companhia Bell de telefone que vai melhorar a qualidade do serviço, parará de comunicação. Então você vê que interessante. Nós estamos praticamente vivendo a mesma coisa hoje, não é? Eu não estou falando que isso é ruim ou mal, não. É a forma de nós, né, seres humanos reagirmos, e aí para aqueles empolados, muitas vezes, não, nós seres humanos crescemos tecnologicamente, mandamos, né, latas de aço, de alumínio para o espaço, né, que são os foguetes, muita tecnologia, mas quanto que a gente mudou? Será que mudou muito? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que mudar, sim. A gente mudou, sim, mas tem muitas coisas da nossa natureza que tem um caminho muito mais lento, porque envolve outras dimensões para o nosso amadurecimento e para o famoso desenvolvimento, é a palavra evolução, que eu gosto de discutir muito essa palavra muitas vezes na questão da ética. Voltamos para o slide, fazendo um favor. Né? Então, tínhamos aqui, e eu já tinha mudado de slide, então temos as reações das pessoas frente à pandemia. Com a chegada da pandemia, nós temos apreensão, estresse, o medo de ser contaminado, a mudança de atitudes, né, a redução de contato físico, distanciamento social, isolamento social, tudo isso levando a quê? Né? Aqui, ó, quinta-feira, 7 de novembro de 1918, né? A cidade de Quelona, né, notificação pública, eles estavam fechando aqui todos os locais públicos, o prefeito e tudo mais, né? Tudo isso levando a quê? A uma série de reações que aí numa escala de evolução fazem com que nós, seres humanos, né, a partir da reação percebida a uma ameaça, a reação de estresse, a gente vai desenvolver um quadro de estresse e ansiedade, vai fazendo com que a gente vá caminhando para uma série de questões. Voltamos ao slide aqui. Então, uma das primeiras dimensões é a reação aguda ao estresse, né, que é a reação que muitas pessoas estão passando. Segundo, reação ou transtorno de ajustamento, né, porque ela pode acontecer, né, em situações que apontam para um desenvolvimento mais prolongado da situação, como nós já estamos desde março. Né, uma reação de má adaptação das rotinas, por exemplo, com preocupações excessivas, pensamentos recorrentes aos estressores como os vírus, e pode levar a uma falha em se adaptar à situação. Porque até o momento, gente, nós da psiquiatria, a gente vivia situações de ajustamento no dia a dia que são muito comuns em pessoas que estão mudando de estilo de vida, ou, por exemplo, jovens que estão passando a adolescência, pessoas que estão se mudando, pessoas que estão migrando, né? Pessoas que perderam emprego, pessoas que tiveram filho, perderam filho, etc. Mas de uma forma global e epidêmica, vamos dizer assim, né, pandêmica, lógico, nós estamos vivendo uma grande reação de ajustamento para a humanidade toda. Já passamos a reação aguda ao estresse. Nós estamos passando por uma reação de ajustamento que pode levar a outras condições. Vamos voltar aos slides. Né? Essa reação prolongada ao estresse, ela pode levar a transtorno de ansiedade, como uma doença chamada transtorno de ansiedade generalizada, a síndrome de esgotamento profissional, chamado burnout, que é a sensação de estar apagado, queimado, para muitos profissionais, e para muitas pessoas também o famoso transtorno do estresse pós-traumático, que é uma condição, né, prevalente hoje, infelizmente crescendo na sua prevalência, porque fundamentalmente as pessoas estão passando por muitas situações de estresse e aquele estresse vivenciado gera um impacto, né, fisiológico para a pessoa que vai ficar registrado, e aí seria como se fosse queimar um circuito,
né, no sistema neurofisiológico da pessoa, psíquico, e muitas vezes esse estresse ele é revivido em situações diversas, tá bom? Vamos voltar aqui. Mais próximo. Então, essa aqui é a foto dos Estados Unidos na época da gripe espanhola, olha só que interessante. Então nós temos, né, como uma forma bem constante, né, e presente, uma forma que nos lembra o passado, mas que está muito presente para a gente desenvolver uma série de reações e lidar com essas situações. E aí, já pensando um pouco, acho que meu tempo, 8h20, não sei quantos minutos faltam, nós temos aqui que pensar alguns encaminhamentos, porque eu não vim aqui, melhor dizendo, né, como arauto do estresse, do pânico, do medo, né, de trabalhar com vocês tudo esse desenho, né, dessa tragédia que nós estamos vivendo, desse estresse todos, mas para a gente apontar algumas direções, né, porque eu sempre falo também, isso me veio, não é meu, né, mas isso um dia eu ouvi, se não me engano foi de midiologia, né, enfim, mas depois da noite sempre vem a luz, né? E na hora mais escura, quando a noite está na sua hora mais longa, né? Na madrugada, quando está no seu lado mais escuro, começa a apontar o sol. Começa a vir a luz, né? Nesse binário que nós vivemos, né? De muitas faces, né? Nesse planeta. Os binários diversos, dia, noite, sol, lua, quente, frio, gordo, magro, alto, baixo, rico, pobre, política, etc. Que, para mim, alguma coisa quer dizer. É impossível, eu não consigo pensar que isso não quer dizer nada, né? Mas dentro dessa perspectiva nós vamos conversar a partir de agora de algumas questões sobre as possibilidades dentro dessa questão, porque aí muitas pessoas falam, né, e né, a gente está aqui, não é o tema da nossa conversa, como voltar à vida comum, mas tem muitas pessoas que até no cotidiano do consultório falam assim, mas primeiro assim, né, fala assim, dificuldades diversas, etc. Assim, doutor, eu queria ser tão normal. Eu falo assim, peraí, mas como assim normal? Como assim? Porque não existe normal. O que é normal? Né? Normal vem de norma. Quem dita norma? Né? Então, voltemos ao slide. Né? Como a gente volta ao normal na pandemia? Será que existiu um normal? Será que existe um normal? O que é normal? Normal é claro. Se a gente for pensar naquilo que é natural para nosso bem-estar, vocês devem estar falando assim, Marcos, mas como que existe normal? Claro que existe. Eu quero minha vida de janeiro. Eu quero ir para a praia daqui a pouco. Como é que eu vou? Eu quero aquela vida. Mas se a gente for pensar, gente, né, no nosso dia a dia, e aí eu vou levar vocês para uma viagem, assim. Eu sempre falo para as pessoas também, principalmente os pacientes. A gente está conversando aqui, o nosso organismo está responsável por milhares, por milhões de reações químicas, bioquímicas, fisiológicas. A gente não está pensando para os nossos pulmões funcionarem, para os nossos rins funcionarem, para o coração bater, para trocar glicose, entrar, sair, tireoide, várias funções do nosso organismo que a gente sequer tem noção. Então eu chamo isso, né, não eu chamo isso, mas o que eu chamo o que existe de sabedoria ancestral. Né? O nosso organismo, dentro do evolucionismo, né, não vou entrar no darwinianismo, né, essa coisa do mais forte sobrevive, tão em voga hoje, né? A gente parece que vive numa eterna competição, porque é o mais forte, é o mais empoderado, é o mais endinheirado, é o mais violento. Parece uma jaula que a gente está vivendo, né? Mas assim, né, num termo de evolução, de adaptação para a sobrevivência, aquilo que foi o design mais adequado, nós temos milhares, milhões de reações que estão acontecendo no nosso organismo e a gente sequer tem noção. E o que seria o normal? A palavra definitiva para dentro da saúde, no meu ponto de vista, para definir o normal, seria aquilo que é saudável. Aquilo que é saúde. E muitos de vocês que estão me vendo aqui, eu também, de certo modo, não estamos vivendo uma vida 100% saudável, não. A gente não está, não. Tá? Não vem dizer que é a pandemia, não. Ai, meu Deus, o Covid transformou minha vida, destruiu minha vida. Não foi. Tá? Você já estava há muito tempo vivendo uma vida desregrada. Vivendo um distanciamento social, mas de outras formas. Vivendo uma série de problemas na sua vida, aos quais A, B, ou C, D, E, fulano, ciclano, beltrano, todos estavam participando, ou não, ou eram culpados, enfim, mas o que o Covid veio mostrar, eu falo o item positivo dessa pandemia, é que para muitos, para nós, foi dada a oportunidade de a gente pensar várias questões da nossa história. E, obviamente, dar valor para muitas coisas.
A própria vida, que no momento pode estar, no momento pode não estar. E aí? Então a palavra normal para a gente pensar, e a gente é tão levado hoje por diversos mecanismos a pensar padrões, ou viver padrões. O real padrão, gente, eu particularmente penso que são 3. O real padrão, primeiro, é a vida, porque sem a vida, né? O segundo padrão é o movimento, tudo que está em mudança, tudo que está em movimento, porque os processos, eles são, né, o que diferencia uma pedra, né, de um beija-flor, entendeu? É a vibração de moléculas, né? Física, termodinâmica pode falar disso, né? Então, quanto mais parado, maior a tendência. Nós estamos, né, de novo, já revisitando talvez um novo ciclo de dengue aqui, né? Você que deixa a água parada na sua casa, deixou a água parada, vai crescer mosquito, porque vai ser um lugar propício para as larvas do mosquito crescerem e eles vão te picar e você vai ter a dengue, né? Então, o que está parado tem uma tendência, né? A pessoa fala assim, nossa, ficou petrificada de medo, né? Então, a vida, o movimento e aquele olhar, digamos assim, de uma certa autonomia para você se entender no mundo. E usar o seu corpo, porque, gente, isso aqui, isso aí, ele é um instrumento. Nós somos um instrumento de vida, de interação e transformação da realidade. Então, muitos estão apavorados, sim, porque sequer estão pensando que, na realidade, o que a pandemia pode trazer não é só você deixar de existir. Mais ou menos com dinheiro, mais ou menos com condição. Você vai fazer mais ou menos viagens para Dubai, Bahrein, ou para Paris, ou vai para Disney, ou vai, enfim. Não, é aquilo que a vida te chama para você, às vezes, nem ter noção do que você está aqui para você fazer e viver. Onde não tem um normal. O normal, claro, os parâmetros éticos e morais falam de uma vida, digamos, normal. Isso a gente pode falar em ética, bioética, moral, mas assim, daquilo que é o normal para nós. Não tem normal. O normal é a gente viver de uma maneira saudável, e aí se a gente for pegar esse parâmetro, nós já estávamos vivendo de uma forma anormal há muito tempo. Porque assim, hoje a gente tem uma extensão de número de anos de vida, né? Uma qualidade de vida oferecida de maneira quase que, eu diria, impensada, inédita na história da humanidade, mas ao mesmo tempo a gente tem tanta doença mental. Porque, por exemplo, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E nós somos um dos países mais depressivos do mundo. A gente não está vivendo mais, a gente não está conseguindo ter mais acesso a muitas coisas básicas, alimento, etc. Então, onde é que está a discrepância nisso? Porque alguma coisa não está certa nisso, né? Ainda mais nesse país tão rico do jeito que é. Recursos naturais, água, não temos inverno, não temos um monte de coisa. Não temos inverno, mas não temos neve, esse monte de coisa, né? Por quê? Porque alguma coisa não está conectada no seu eixo para que a gente possa viver a vida de uma maneira mais adequada, no potencial que nós temos. Mas aí vem a pandemia e leva a gente a pensar em viver o normal. Então, voltamos ao slide. Vou falar para vocês em alto e bom tom. Não vai ter volta normal, porque não vai voltar ao que era antes. Muita coisa já mudou. E como eu já disse de início, muitas pessoas perderam pessoas próximas, familiares. Como é que vai lidar com uma perca? Não vai. Ou melhor dizendo, vai lidar, mas vai viver uma vida de forma diferente. Vai viver uma vida de forma muito diferente do que era antes. Quiçá a gente pudesse resgatar um normal, como eu estou falando para vocês, para a gente poder viver uma vida bem mais saudável. E aí, para muitos de nós, começamos a pensar quais são os reais valores que nós temos na vida. É o economerismo? É o consumerismo? Consumir desenfreadamente? É itens, muitas vezes, supérfluos, que se perdem ao longo do tempo, né, com valores diversos, que nós extraídos para um modelo de interação social, com base hoje em trocas, né, que ganharam potencialidade pelo modelo econômico que nós estamos vivendo, mas realmente a humanidade está saudável do jeito que está vivendo? Será que a pandemia não vem também para colocar uma interrogação no modelo de relações socioeconômicas que nós estamos vivendo? Para nós mesmos, tá? Não vou falar em questões de cunho nacional, global, não, isso não é não cabe a mim, é muito maior do que tudo isso, mas assim, da gente pensar o que é realmente necessário, né? O que é realmente importante. Muitas vezes colocando coisas, objetos, experiências, sei lá, desejos, vontades, realizações, coisas frugais não, coisas extremamente voláteis, na frente de um monte de coisa. Quantos casais acabaram se separando agora porque tinham uma oportunidade de resolver algumas coisas? Quantas situações dramáticas, né, de violência intrafamiliar? Peraí, gente, né?
Então, assim, a pandemia, antes de tudo, ela veio como uma oportunidade. Como toda situação de crise é uma oportunidade de reviver, repensar e se reposicionar frente à vida. Vamos voltar aqui fazendo um favor. Então, a gente deve ampliar os nossos horizontes, porque, de fato, o que nós temos em mãos é uma perspectiva de mudança muito grande e que invade quais campos? Como eu já tenho falado aqui, cuidados com a saúde, né? Porque a melhor saúde, meus amigos, é a preventiva. Tá? A melhor saúde, obviamente, isso entra dentro de um campo vasto de discussão e, claro, um pouco do estresse que nós nos colocamos desde muito cedo, né? Mas uma das áreas mais importantes da medicina não é a altíssima tecnologia de exames e intervenções, etc. A maior, né, a melhor medicina é aquela que previne. Tanto que está sendo discutido hoje de forma, digamos assim, né, como todos os outros itens, né, dessa pandemia, né, politicamente dizendo, invadidos, né, politicamente, a questão das vacinas, né, tudo que você tem, né, que é uma área, né, que eu considero uma área muito importante sobre o quanto que ela pode personificar a prevenção ao mal, porque a melhor maneira de você de você lidar com o problema é não ter ele. Não é verdade? Então, assim, dentro de todos esses aspectos, vamos colocar alguns aqui, essa situação, então conclamo você que está aqui me assistindo, me vendo, para olhar melhor para você, olhar melhor para a sua condição de saúde, né? Para a sua condição de estresse, o que você está vivenciando nesse momento, quais são as dimensões de estresse, de ansiedade que você está vivendo que estão sinalizando, né? Porque todos os sinais e sintomas muitas vezes são os toque-toque, né? São as batidinhas ali que o organismo mostra para a gente, que eles estão sinalizando para a gente que as coisas não estão indo da forma como deveriam. Então, uma das medidas para a gente lidar com o estresse e a ansiedade pelo isolamento social é a gente cuidar melhor da nossa saúde. E começa em tudo. Alimentação, atividade física, né? A questão de relacionamentos, a questão do sono, né? Porque o sono é um dos grandes, né, itens, né? Uma das grandes funções da nossa fisiologia que vem ano após ano, não diria, mas década após década sofrendo muito, né? Porque com o advento de tecnologia, eletricidade, a gente deixou de dormir adequadamente. E muitos problemas de saúde estão ligados ao sono, tá? A insônia voluntária, principalmente para os mais jovens. Tá? Eu tenho 2 filhos adolescentes em casa, eu vivo esse drama, né? Essa situação. Quem está com filho aqui me assistindo sabe o quanto que isso é uma coisa complexa. Né? Porque se não dormir, o cérebro não vai descansar, ele não vai refazer várias funções que são importantes para aumentar, né, a sua saúde e o corpo como um todo. Enfim, não vamos entrar nisso para não desviar o assunto, mas todas as questões de saúde são extremamente importantes para que a gente possa. E aí uma questão óbvia. Gente, vírus e bactérias a gente sempre conviveu. Sempre convivemos. Sempre. A pandemia é um convite para a gente lidar com esse micro-organismo que tem uma forma de se expressar dentro do vasto repertório de alterações. Eu estou recebendo pacientes com alterações psíquicas pós-Covid. Não é só pelo estresse. Não é só nem pelos tratamentos. Eu estou interrogado qual é assim, a possibilidade disso alterar. Até conversei com a minha irmã, que é psiquiatra também, a Fernanda, que teve uma pessoa que contraiu já no início do ano, uma forma bem grave. Ela, felizmente, graças a Deus, se sobreviveu, mas ela está com alteração da personalidade dela. Itens da personalidade dela que se alteraram. Então, nossa, a gente não sabe muito bem como é que isso vai se expressar, mas se a gente está lidando, eu não gosto muito dessa linguagem, né, de guerra, batalha, de confronto, mas se a gente está lidando com algo que a gente precisa entrar em combate, entre com as melhores armas. E qual que é a melhor arma? A sua saúde, o seu sistema imunológico, ok. Porque aquilo tudo que eu falei rapidamente sobre estresse, naquele, né, diapositivo que mostra o cérebro, etc., né, tem muita coisa, mas assim, a gente o primeiro órgão do nosso organismo que começa a sentir os efeitos do estresse é o nosso sistema imune. Tá? Um exército, né, de células que funciona de uma maneira maravilhosa, ainda não totalmente compreendida. Meus amigos imunologistas, hematologistas, profissionais de tantas áreas que trabalham tão bem sobre isso,
sabe, né, que é muito complexo e que tem uma forma maravilhosa de perceber um agravo e que vai fazer e que vai responder de uma forma apropriada para isso. E se o sistema imune não está bem, mas você está abrindo uma porta de entrada. Vamos voltar aqui o slide. Conhecimento. Então a gente tem que, né, estou aqui para isso, se puder ajudar em alguma coisa. Ser ativo e obter informações confiáveis, porque desinformações, fake news, brigas políticas, ideológicas, isso intoxica a nossa cabeça, entendeu? Então você que está me vindo, que está envolvido de alguma maneira, você para com isso. Para de tocar o terror no povo. Entendeu? Nós temos que ter informações confiáveis e temos que também ter uma forma de lidar com essa informação para que a gente consiga transmitir para as pessoas também um certo grau, né, de empatia, né, de você se colocar no lugar do outro de forma afetiva, não só pensando que seria o melhor para ele, mas de uma maneira de reproduzir uma ação positiva do que você está falando. Nada contra fazer o trabalho de disseminação de informação. Mas qual que é o teor disso? Porque se de alguma forma a gente falar daqui a pouco, em cadeia, que o mundo está sendo invadido por alienígena, como é que vai ficar o planeta? Eles vão ficar dando tiro no céu. Né? Então, assim, informação, conhecimento para que a gente possa colocar dentro do nosso cérebro, do nosso corpo, que funciona também, segundo o funcionalismo, né, tentando traduzir isso como se fosse um computador, qual é a informação que você está colocando nele para ele processar? Próximo, fazendo favor. A gente ter com isso crescimento emocional e moral, porque renovo aqui, né, já falei algumas vezes que a dor é inevitável. Não adianta. O crescimento, ele vem com uma dose maior ou menor de dor. Não tem como a gente pensar o desenvolvimento da nossa personalidade, o desenvolvimento da nossa... Você que está me assistindo também, de novo, renovo isso. Como é que, se você tem filho, como é que a gente pensa se a gente não frustra os nossos filhos de alguma forma? O que vai acontecer? Você falar não, você colocar os limites. Se a gente vai segundo os princípios eternos de prazer, tá tudo bem, tá tudo pode, tudo. Se a gente não vai colocar para eles alguns limites e muitas vezes deixar que eles experienciem dores, eles vão se tornar adultos extremamente imaturos, extremamente fragilizados. Muito dos problemas psíquicos que nós vemos hoje vêm, de certo modo, de modelos de pensamento, de educação. Nós podemos discutir isso em outros momentos, mas assim, tem muita coisa que tem muito a ver no nosso modelo social hoje, dentre outros fatores, não estou exclusivamente levando para isso, mas, por exemplo, relação com álcool, drogas. Se eu não consigo lidar com as minhas frustrações, onde é que eu vou afogar as mágoas? A gente vai afogar numa situação dessa muitas vezes. Por que tem que sair do chão? Por que tem que sair da consciência, né? Então, o conhecimento, o que eu falei do conhecimento, mas um crescimento emocional e sermos maduros. Tudo bem, estamos passando pela pandemia, mas vamos parar de pânico generalizado. Sejamos seres evoluídos, no sentido de encarar que existe a finitude, de que existe a morte, de que as coisas elas estão acontecendo, elas vão acontecer de uma forma como a gente não tem controle. Ninguém tem controle. Pode chegar o papa da epidemiologia, ou da imunologia, infectologia mundial. Ele não sabe o que vai acontecer. Não existe isso. O que existe é uma série de condições. Se a pessoa é especialista, eu posso falar um pouco da saúde mental, mas não posso falar de infectologia. Né? Mas das reações que nós tivemos, nós temos que aceitar. E aí é um pouco estoico isso, né? Um pouco lá da época, né, dos gregos, né? Da gente aceitar o curso da história que tem a sua forma de se expressar. Quem sabe um dia a gente pode se entender por que tem essa ciclicidade todos os eventos que nos acometem. Será que não tem uma inteligência por trás disso, ou algum contexto para mostrar para a gente alguma coisa? O que está querendo dizer por trás disso tudo? Mas a gente tem que ter amadurecimento moral. Senão a gente vai ficar eternamente em pânico. E a gente vai ficar igual a figura, né, a pintura do Munch, em eterno terror, pavor. E o medo paralisa. O medo paralisa. Ele leva a gente à paralisia. Ele altera a nossa capacidade de resposta. Não estou falando para você não ter medo. Mas analisar o que está por trás disso. O slide, volta fazendo favor. Porque a gente possa ter autonomia de responsabilidade, habilidade de resposta e ação. Para que a gente possa ter uma forma de pensar a realidade, atuar a realidade de forma responsável com todos esses itens e para que a gente possa, né, ter consciência do nosso ser no mundo. Se eventualmente acontecer uma situação trágica, alguma situação difícil, a gente ter consciência de que nós temos autonomia individual. Passamos ontem por eleição, né, essa relação que nós temos com política e tudo mais. Tudo bem,
Temos que ter os políticos, é um modelo de relação de força, de poder, enfim, gerenciamento das necessidades populacionais. Mas o maior responsável por você, não é um político. É você mesmo. Tá? Principalmente adulto, criança, idoso, etc. Obviamente tem as suas limitações e incapacidades, mas você que está me assistindo, você é responsável por você. Ninguém é responsável por você. E inclusive nessa pandemia. Entendeu? Então, sim, cobrar dos políticos, cobrar dos agentes públicos, cobrar da saúde, mas o papel que nós temos que fazer, que é de ficar calmos, permanecermos calmos, analisar com critério as coisas que estão acontecendo. E por último, no último item desse slide, aquilo que seria um campo extremamente, eu diria, agradável também para a gente conversar sobre as questões de dimensões de transcendência, né? Por critérios, eu diria, dentro da lógica filosófica, né? Aquilo que a gente não consegue descartar, então não dá para dizer que não existe, né? Mas o aspecto da transcendência, que para mim faz muito sentido, sobretudo de experiências individuais, pessoais, né? Por conta das questões do vasto complexo da mente humana, do comportamento humano, e aquilo que muitos, né, em muitas áreas, né, em muitas instituições, temos instituições milenares como igreja, enfim, né, de um conhecimento vasto que vamos dizer assim, atua como uma fonte para a gente beber, para a gente entender, né, dentro de uma possibilidade daquilo que nós, encerrados nesse corpo, nessa trajetória, nesse momento, nós estamos vivendo uma fonte de influências e quem sabe está talvez esse Covid, lá vem o Dr. Marcos Liboni falando sobre, né, sobre penalidade de Deus. Não estou falando nada disso, não. Eu tenho muita certeza de que, baseado na lei da ação e reação, já ouviu falar da colheita? Que você colhe, que você planta? Muito que está acontecendo com a humanidade tem a ver com isso. Particularmente, em muitos níveis, tá? Então não vai achando você que está me vendo aqui que faz uma coisinha, maldadezinha, que você vai escapar, não. Não vai não. E de coisas que nós estamos estudando, não só você vai responder por isso, mas gerações futuras, que inocentemente vão querer pagar no seu lugar o que você faz. Tá? Item de ação moral. Mas assim, muito mais do que isso é entender que aí no conforto daquilo que todos os dias, como eu já falei da noite mais escura, vem nos brindar de uma certa forma como uma face, que eu vejo várias faces em vários lugares, daquilo que nós podemos nos nutrir para a gente também ter esperança. Né? Esperança e confiança, porque dentro aí também já da psicologia e principalmente dentro da saúde mental, mecanismos psíquicos que nós geramos e que são chamados positivos, né? Mecanismos que fazem com que a gente lide com a realidade de uma maneira, vamos dizer assim, a ter o trabalho, ou melhor dizendo, de nos projetar para o futuro, mas de ter uma possibilidade, tal qual quando a gente engravida, né? Porque não é só a mulher que engravida, o homem também. Né? A gente tem esperança numa vida, esperança em algo que está para acontecer, e a gente faz o quê? A gente vai trabalhar para que isso possa vir à vida da melhor forma. A gente possa, na espiritualidade, daquilo que nos nutre, né? No ar, no Atman que a gente respira, a gente possa viver uma vida mais tranquila. Porque eu também penso, particularmente, isso aí tem Marcos Liboni, viu, Carla? Que muitas pessoas estão apavoradas porque nós vivemos num mundo, digamos assim, de ausência de conexão com essa possibilidade, né? A falta de conexão com essa possibilidade, ela acaba muitas vezes levando a pessoa, que inclusive existe, no meu ponto de vista, né? Isso o Friedrich Nietzsche falou, né? Do super-homem, né? Do homem que superou Deus em todas as suas questões. Os filósofos que possam me assistir, os professores, colegas, me corrijam, por favor, né? Mas na medida que a gente se supera e que nada mais existe no universo, que convenhamos, né? Talvez se a gente puder ter condições um dia de conhecer mais alguma coisa desses bilhões de estrelas, de sóis que nos rodeiam, só nós seres humanos, né? Vida inteligente, mas assim, a gente tem que se apoiar nisso. Né? Porque quem sabe a gente não está sendo balançado por uma mão que balançou a gente um dia, né? É isso. Essa é a minha colocação. Quanta coisa. Espero não ter falado muito. Não, muita reflexão, né? E enquanto você foi falando, eu fui anotando algumas das perguntas que os participantes colocaram, né? Uhum. E primeiro eu queria agradecer novamente a participação. Tivemos alguns colegas aqui também do Instituto da Família, profissionais, Vilma, Leda, Cecília, Josiane
Ilka, o Paulo, Antônio Carlos de Piracicaba, José Carlos, Diane, Zenaide, Elci, Rose, Zenaide, Patrícia. Então, são tantos nomes que fizeram comentários, incentivaram, que estavam nos assistindo e acompanhando a sua fala, né? E uma das perguntas foi da Ilka, e ela começou colocando o seguinte, Marcos. Sim. E a questão do medo de tudo isso que está acontecendo? Como eu posso tomar as decisões certas e como eu posso me adaptar a tudo isso e lidar com tantas desgraças físicas e emocionais que essa pandemia tem trazido? O medo, Ilka, eu vou dizer assim, que é um dos maiores desafios, né? Porque ele é uma reação natural do nosso organismo. Quando eu falei rapidamente sobre reação de luta ou fuga, né, a nossa ancestralidade, quando a gente vivia muito tempo atrás, né, submetido a vários tipos de ameaças à sobrevivência, predadores, outros seres, enfim. Então o medo, ele existe como uma forma da gente, inclusive, perceber a reação que o corpo traz, né? E aí, ligando um pouco o que eu já falei no final, o medo, ele tem que ser analisado, mas você precisa dialogar com ele, né? Porque assim, Ilka, nenhuma reação fisiológica do seu organismo, seja ela física ou psíquica, ela está acontecendo fora de você, ela é sua. E você está no controle, né? Então, assim, tem pessoas que naturalmente, pela sua natureza de personalidade, elas vão estar mais presas a isso, né? Mas você poder se abrir, né? E aí, assim, conversar com as pessoas, procurar algum tipo de ajuda, né? Procurar as informações. Eu falo muito, infelizmente, tá, gente? Para muitas pessoas, isso porque é uma questão que eu tenho meio próprio, assim, nessa questão toda de o papel da mídia, etc. Muitas vezes está lá noticiando. Vamos com calma em relação a isso, porque muitas vezes é um excesso, uma sobrecarga, né, de possibilidades. Como nós, todos os seres humanos, somos seres fundamentalmente empáticos e nos solidarizamos com o sofrimento mesmo daquele que a gente não conhece, a gente acaba se sobrecarregando demais. Então, às vezes, entre aspas, se desligar um pouco ajuda um pouco a você diminuir esse nível crescente, né? Porque o seu cérebro, ele responde muito ao medo. A área que é disparada dentro do nosso cérebro, ela atua como se fosse, né, uma área que faz um apagão com todo o resto do sistema nervoso. E aí você fica funcionando sobre isso, né? Basicamente, eu acredito. Nós começamos a conversar sobre isso na live anterior, sobre as reflexões e oportunidades de repensar que a pandemia tem trazido. Você podia comentar alguma coisa sobre isso? Porque, claro, a gente vê a questão do medo, do pânico, da ansiedade, do estresse, até que é o tema desse nosso encontro de hoje. Mas eu puxaria também um gancho para falar das aprendizagens positivas, do desenvolvimento da resiliência. O que você poderia falar para mim? Fundamentalmente, né, a resiliência é a capacidade da gente se reconfigurar, né, e recuperar de traumas, né? Muito próprio de crianças, né? Enfim. Mas a pandemia, Carla, ela é uma oportunidade, eu vejo assim, em muitos níveis. Né? Muitos níveis. Ah, Marcos, você está dizendo que é tudo ótimo, maravilhoso. Não. Tá? É que, primeiro, a gente teve que naturalmente se encerrar muitas vezes, né? Eu tive várias mudanças no meu estilo de vida. Tive a grata experiência, por exemplo, de fazer coisas que eu não fazia, eu não me lembro de quando. Por exemplo, sentar para almoçar com os meus filhos todo dia. Não é? Interagir com eles, né? Enfim, e vê-los, né? Nas suas fases distintas de desenvolvimento, né? Forçosamente, de certo modo, né? Se bem que eu não tive essa conduta, né? Até porque, né, como eu falei, a saúde mental ela caminha junto com essas outras áreas de atendimento. A gente não parou muito de trabalhar, mas perceber que dá para trabalhar menos, né? Que muitas vezes o que a gente coloca como prioritário na nossa vida, às vezes são coisas que vão, claro, trazer conforto, etc., mas não são necessariamente essenciais para a nossa vida. Então, acho que repensar a maneira da gente se ver nesse mundo, né? O que é importante em termos de consumo, objetivos, enfim, né? Ao mesmo tempo, ter a capacidade, exercer a capacidade de uma empatia para com o próximo, né? Com principalmente os familiares. Eu acho que essas são as grandes, os seus grandes encontros, né? E enfrentar a si mesmo. Né? Porque a gente está vivendo muito, até então a gente vivia muito as excentricidades, eu falo, né? De estarmos fora do nosso centro, né? Então, eu vejo que esses são alguns dos itens, né? Que a gente pode pensar nisso.
Tem uma pergunta aqui da Rose, que você vai poder responder com bastante propriedade, que é da sua área, né? Uhum. Ela coloca que já fez tratamento para transtorno de ansiedade generalizado umas 2 vezes e, em algumas situações, ela fica completamente fora do eixo, como a questão que está acontecendo da pandemia. O que fazer? Bom, Rosê, eu vou dizer assim, primeiro, não sei em que nível você está se os seus tratamentos foram encerrados, né? Porque muitas vezes, aí é uma questão que eu falo para muitos pacientes, os tratamentos em saúde mental, às vezes, acredito que não seja o seu caso, mas às vezes as pessoas temem buscar ajuda, né? Lembra dessa sequência? Falei transtorno, reação aguda a estresse, transtorno de ajustamento, etc. E é claro, não está escrito na testa, né? Apesar de eu ter feito o exemplo da questão da temperatura do corpo, muitas vezes as pessoas só vão perceber que estão passando por um adoecimento psíquico, às vezes apontado pelo outro, né? Mas em muitos momentos, até quando chegam ao consultório, eu falo isso para os residentes, né? Os médicos estão fazendo especialização com a gente aqui, né? Uma das grandes dificuldades folclóricas com a psiquiatria, especialmente, é a questão da ligação com tratamento, medicação, etc. Às vezes tem que ver como está essa questão em você, né? E aí, de repente, né? Não sei como foi feito, como está sendo feito, mas às vezes aquilo que o seu corpo demonstra na forma de um diagnóstico tem a ver com elementos, e às vezes psicológicos da sua natureza, porque essa questão da pandemia, ela está levando muito as pessoas, Carla, a ter que visitar dimensões da sua psicologia, e você pode falar mais do que eu, né? Sobre a sua natureza, entra na questão de personalidade, porque assim, Rose, entenda que o medo, que, né, a Kátia, né, a pergunta anterior, que falou sobre o medo, né? A Ilka falou, ele vai acontecer. E essa questão do medo, ele dispara como um revólver, né? Sistemas dentro do nosso organismo, e se você tem já uma predisposição a uma certa manifestação, às vezes isso pode estar retornando. E como voltar ao eixo? Imediatamente, eu sempre falo para as pessoas que isso não está dentro do Fórum de Saúde Médica, né? Mas assim, pensar, se centrar, você senta num lugar tranquilo, você tenta se desligar do que está fora, fechar os olhos e começa a respirar. Presta atenção na sua respiração. Puxa o ar, entendeu? Coordena os seus pensamentos com a sua respiração. Isso eu diria que é uma coisa muito emergencial, imediata, tá? Mas sem dúvida nenhuma, procurar de novo auxílio, procurar um aconselhamento, procurar um auxílio psicológico, até mesmo médico, né? Para que, de repente, eu falava anteriormente da questão de preconceito, medo, muitas vezes o medicamento, se ele vai ter que ser usado continuado, o remédio não faz nada que o corpo faça. Melhor dizendo, não faz nada que o corpo não faça. O remédio, necessariamente, ele é uma forma do organismo ele ser lembrado daquilo que ele pode fazer. Entendeu? E aí, dessa maneira, o que ocorre muitas vezes é assim, fazer o diagnóstico correto, usar a medicação correta e você ficar bem em termos de dose, combinação, enfim, com outras medidas também de tratamentos. E aí, puxando um gancho nessa pergunta, qual é o momento de buscar ajuda? O que é considerado? A gente conversou um pouco sobre o estresse normal, a ansiedade que é benéfica, que é uma reação natural, né? Aí é a questão do relógio interno, da sensibilidade interna. Quando você sente que a forma de você responder às situações da vida não está da mesma forma, e onde que isso aparece, né? Sono, né? Alterações de sono, se você começa a ter dificuldade para dormir, se você desperta à noite, né? Se você começa a se sentir muito cansado, se você começa a sentir que está comendo demais, se teve a tendência a aumentar o consumo de etílicos, de álcool, os relacionamentos, né? A questão de você acabar ficando muito reativo ou reativa, muito irritado, né? É a questão física, muitas vezes o corpo vai falar, então tem sintomas físicos diversos, dores, tensões. Então aí, porque, de novo, a questão do melhor a ser feito é quanto você pode prevenir. Muitas vezes já aconteceu, mas quanto mais precoce, melhor, né? E conforme você colocou também, às vezes as pessoas próximas também podem dar, né, uma dica, Sim. uma orientação. Ou estar aberto a você ouvir a opinião do outro, né? E às vezes isso é complicado, né? Porque é um outro exercício que a pandemia está expondo também muitas pessoas, de você
ouvir o que o outro pode dizer de você, sem medo de achar aquilo é crítica, etc. Mas está aberto, porque tem muitas pessoas também já em sofrimento que não tem que tem uma certa dificuldade de abertura para se perceber, de certo modo, que estão passando por uma doença, porque já tem medo da doença e tem medo do tratamento, existe muito modelo moral sobre as doenças mentais, né, de fraqueza, enfim, de loucura, não é nada disso. Tá? Tem muita coisa que pode e deve ser trabalhado, sim. E uma outra coisa que eu acho interessante, você falou bastante da prevenção. Sim. E tem algumas decisões, algumas coisas que a gente pode fazer, por exemplo, quando a gente percebe que está começando a ter determinado comportamento que pode se tornar patológico. Por exemplo, assim, Carla. Se você tá, vamos supor, você fala assim, ó, eu não tô dormindo direito, Sim. essa noite não foi legal. De repente, entrar com um exercício. Sem dúvida nenhuma, sabe, né? quando você tem uma intervenção precoce? Sim. O grande tripé da saúde inclusive Hipócrates, o pai da medicina grega, falava, faça do alimento o seu melhor remédio e o melhor remédio o seu alimento. Então, alimento, tá? Alimentação. A questão da atividade física, porque tem inclusive estudos recentes falando do poder do exercício físico na proteção contra a infecção do Covid. Entendeu? Tem disso. Já recente, ultra recente. E a questão do sono, porque aí o que acontece à noite? A gente, com tecnologia, a gente leva tudo para a cama. Então, o sono, gente, é como o pouso de um avião. Devagarzinho. Então, à noite, o que deve ser feito? Deveria ser feito? Parar de ficar vendo coisa, informação, a última notícia, o último boletim, etc, porque nós dormimos porque a gente se induz hipnoticamente. É uma autoindução hipnótica o sono. E a gente vai levar para os últimos momentos, antes desse momento de mergulho no sono, os conteúdos que a gente estava vendo, que a gente estava ouvindo, que a gente estava escutando, que a gente estava vivendo. E outra coisa, a bebida alcoólica não é bom para sono. Piora o sono, entendeu? E aí a questão geral, né? De você, assim, se perceber, você começa com os seus cuidados gerais, né? E ver como é que tá a situação em geral. Mas eu sei que tem muita gente que está passando por muito medo nesse momento, mas tenta fazer um pouco de exercício, isso ajuda muito. E você comentou um pouco a respeito da rotina das famílias, né? Família com adolescentes, da importância do sono, tanto para prevenção como para manutenção da saúde. A gente estava conversando, até discutindo com a Yara, e a gente tratou um pouquinho disso na live anterior, sobre as famílias que não têm muita rotina, né? Que às vezes os filhos passam a noite acordados em eletrônicos, e o quanto isso é prejudicial, tanto para a dinâmica como para aumentar os níveis de ansiedade, para encaminhamento para psicólogo e para psiquiatra. Exatamente. Eu falo assim, eu sou, dentro das várias coisas, é claro, ser humano, ou viver a vida é viver errando, né? Mas a gente tenta sempre acertar algumas coisas. Eu em casa, eu com a minha esposa, ela também é médica, ela é endocrinologista, temos 2 filhos, um de 17 e um de 11 anos. E desde sempre nós tomamos a decisão, por exemplo, os meus 2 filhos, não existe nada de eletrônico no quarto deles. Nós podemos, graças a Deus, né, e o trabalho tudo, nos privilegiar a morar de uma certa forma confortável. Então a gente transformou um cômodo na nossa casa na salinha deles de videogame, computador, etc. E o meu maior do que eu, um homem já, marmanjo, ele tem o celular dele, etc., mas não tem nada no quarto. Então, assim, isso, no meu ponto de vista, no nosso ponto de vista, até numa conversa de família ontem, minha mãe estava questionando, né, até se surpreendeu um pouco, mas o Augusto, né, meu filho, não tem computador no quarto? Eu falei, não tem. Não tem, porque assim, é um convite. Sim. A gente sabe que vai ser um convite, né? Porque a gente sabe que a tecnologia, e o quanto que, né, os profissionais de tecnologia sabem disso hoje, né, que está extremamente ávida e se aprimorando cada vez mais para entregar algumas coisas que inclusive acabou de sair nas nossas classificações, e já tem publicação sobre isso também, do transtorno de dependência à tecnologia. Sim. Que é igual, mais ou menos igual, o mesmo modelo que a gente usa para dependência de jogo, inclusive de drogas, né? Então, assim, é difícil, é complicado. A gente passou, tá? Não é porque não estou aqui, como o pilar, né? Vamos dizer assim, do sucesso em relação a isso. Longe disso, porque estourou a pandemia, nós soltamos, né? Todo mundo aconteceu isso. Mas o que aconteceu? Algumas coisas básicas a gente tentou manter. Sim. E aí a gente tem que ser rígido com isso, porque assim, gente,
Não sei se você sabe, Carla, né? Não sei se você sabe. Vou contar uma novidade para vocês. Em casa não tem democracia. Tá certo. Vai ter democracia em casa? Por quê? Eles não têm autonomia para isso. Você só vai ter autonomia. A democracia vem com autonomia, né? Vamos discutir política, né? Entendeu? Então, assim, a gente tem... Os filhos vieram ao mundo para eles também aprenderem e a gente aprender com eles. De alguma forma, eu sei que é complexo para muitas pessoas, eu lido com isso, eu tenho meu cunhado que é psiquiatra infantil, trabalha com jovens em relação a muitas coisas relacionadas a isso, mas a gente tem que ter rotina, não tem jeito. Né? Tem uma pergunta aqui do Silvério, sobre o olhar do psiquiatra. Como a fé tem contribuído para o enfrentamento do medo, da ansiedade, especialmente em tempos de pandemia? Eu, particularmente, eu sou muito caro a essa questão, né? A fé, dentre outras coisas, inclusive já estudada cientificamente, né? Aumenta a atividade do lobo frontal aqui do cérebro, né? Tem até estudos com monges, tem um estudo já de antigo, né? Com monges californianos que foram fazer uma ressonância, né? Um estudo de metabolismo cerebral deles, eles têm um metabolismo cerebral nessa área do cérebro 40 vezes maior do que as outras pessoas. Olha só. Entendeu? Então, assim, é uma maneira que eu acredito ser uma das melhores, né, dentro do aspecto filosófico, do aspecto individual, de você se colocar em ritmo, em linha, para você lidar com todos esses agravos, né? Porque a gente caminha no Vale da Morte, né? E aí, de certo modo, eu diria, né, para as pessoas que têm diversos níveis em relação a isso, ela traz, sim, inúmeros benefícios. Inúmeros. Porque não deixa de ser uma autoterapia, né, que você faz, né? Uma conexão consigo mesmo. Sim. Né? É fundamental, Silvério. A Patrícia está perguntando que, assim, quando você diz sobre enfrentar a si mesmo, inclusive na pandemia, isso tem importância com a autorregulação do nosso corpo? Sim, totalmente. Enfrentar a si mesmo em todos os níveis, né? Porque muitas vezes nós somos levados pelo ritmo frenético que nós estamos sendo inseridos desde muito cedo, né? Eu falo isso como pai também. Não temos, que até questão cultural, né? Existem outras culturas, algumas europeias, né? Que trabalham muito a questão do trabalho com o próprio corpo, né? E esse enfrentar a si mesmo é muitas vezes aquilo que a gente tem, assim, aquele olhar, né? Porque nós temos uma visão periférica, mas às vezes está lá no cantinho e a gente não quer olhar. Aí você tem que se encerrar a si mesmo, e aí qual que é a questão, né? É Patrícia, né? Isso. Né, Patrícia? A questão é você que está fechado no ambiente, sem aquela inclinação cotidiana a N coisas que a gente está buscando no mundo, as direções de curto, médio, longo prazo, as realizações, e aí aquilo que está naquela visão periférica vai vir para você. Entendeu? E a autorregulação é em todos os níveis. A autorregulação é física, mental e também, eu diria, espiritual. Entendeu? Então, Marcos, foi um momento assim de muito rico, né? Que a gente falou sobre diversos assuntos aqui, a gente mais ouvi, né? E agora a gente está tendo essa oportunidade de refletir um pouquinho. Sim. Com as pessoas que participaram. E eu queria que você deixasse uma consideração final, uma frase, alguma reflexão sobre o que a gente conversou para o pessoal que está nos assistindo. Todos nós estamos vivendo um momento muito especial, onde a esperança, eu diria, é a palavra para a gente colocar as nossas intenções, né? Homenageando aqueles que sofreram, mas pensando que, em homenagem a eles, a gente vai viver uma vida melhor. É momento de repensar a humanidade, é momento de repensar as relações, é momento de repensar o nosso rumo. Não existe oponente, não existe diferente. O que existe são, tal qual eu ouço numa música todos os dias, as diversas cores do jardim que compõem o nosso jardim, né? Que muitas vezes a gente gosta tanto de ver as diferentes cores das diferentes flores. E, de novo, na hora mais escura, vem a luz. Confie. Ótimo, gente. Muito obrigada, Marcos, por esse tempo tão rico. Eu que agradeço. No nosso bate-papo. Você sempre é nosso parceiro, sempre está com a gente nos nossos projetos. E lembrando que todos os alunos do curso de neurociências e de neuropsicologia que tiveram o Marcos como professor elogiam bastante. Obrigado. Temos uma ótima avaliação dos módulos que você esteve com a gente, por isso que o convite é sempre recorrente. Esperamos ter você sempre com a gente. Proporciona a resposta, sim, se Deus quiser. E tivemos 3 turmas em que você foi nosso docente e agora nosso parceiro também nesses projetos que a gente está fazendo de internet, de lives, de webinar.
E queria agradecer imensamente sua participação aqui com a gente essa noite. Eu que agradeço imensamente e, enquanto Deus quiser, estamos à disposição. Estou à disposição. Que Obrigado. bom, que bom. Então, pessoal, esse foi nosso evento da noite, nosso primeiro webinar, como eu falei no início. E eu gostaria de comunicá-los que o Instituto da Família, para quem não sabe, oferece cursos laicos na área de terapia de casal e família, nosso curso de especialização presencial. Nós temos também curso de especialização em neuropsicologia e um curso de capacitação em neurociências relacional. Esses cursos são para profissionais graduados na área da saúde, na área humana e social. E também oferecemos workshop internacional que ocorre anualmente. E no ano de 2021, teremos a presença confirmada da Michelle Shakeman, de Nova York, que abordará o tema do impasse à intimidade, um enfoque integrativo e multicultural para a terapia de casal. Então, se tiver interesse, não perca, nós vamos divulgar as datas mais próximas, né? Teríamos a Michelle esse ano, mas por conta da pandemia tivemos que adiar para o ano que vem. Esperamos que esse evento seja um sucesso, como todos os outros que tivemos anteriormente. Então, temos também parceria com instituições renomadas dos Estados Unidos, o Intercâmbio Internacional e Viagem de Estudos, um programa intensivo de 30 horas com profissionais que estão na vanguarda da terapia de família. Então, acesse nosso website para saber mais. O endereço vai estar passando aí na tela para vocês. E também, este é o nosso último evento do ano, nosso evento online. O próximo encontro será em fevereiro, no dia 22, anote aí na agenda, com a professora e neurocientista Rafaela Cunha, que vem de São Paulo, para trabalhar um pouquinho dessa área da neurociência. Este webinar ficará salvo, então, nas plataformas, no canal do YouTube da FTSA e do Instituto da Família. Então, compartilhe com quem tem interesse no tema, curta, participe. E muito obrigado pela sua participação, pelo seu envolvimento. Esperamos ter você com a gente em fevereiro. Boa noite.